nova onda do digital para 2025, 2025. Porra, mano, muita gente fala de onda, olha a onda, não sei o que vai ter uma nova onda, mas no fim das contas, muita gente só conta uma narrativa do que vai acontecer e tem gente que nem vive do mercado e fica falando isso, vive um mercado paralelo. Então, eu acho nada mais justo. Eu que estou há 5 anos no digital, já participei de muito projeto, lançamento perpétuo, coprodução, já trabalhei com tráfego pago, copywriter, já fiz SEO, cara, fiz muita coisa. Atualmente tenho minhas operações, muito mais voltadas para o que eu vou falar aqui hoje, que é o modelo de negócio que eu encontrei, que é que vale a pena o investimento de tempo contra retorno, tá? Você como empresário sempre vai ter que começar a pensar mais nisso. Com o tempo é natural, mas você tem que começar a pensar, cara, eu tenho N tarefas para fazer aqui, tem muita coisa para eu fazer, posso ajustar isso, isso e isso. Aonde que vale a pena eu colocar o meu tempo, colocar o mínimo do meu tempo para ter o máximo de retorno, entendeu? Então eu sempre penso assim, e o modelo que eu vou passar aqui para vocês hoje é o que vem, cara, me brilhando o olho mesmo, que eu tô construindo, tá dando muito resultado aí, tanto para as coproduções que eu tenho, quanto para operação interna que eu tenho aqui também. Basicamente, cara, o que você tem que buscar para 2025, que é uma nova onda aí, e não vai ser uma onda só de 2025, é uma onda, cara, para os próximos 10, 15 anos do digital, não tô brincando, tá? Até a inteligência artificial atingir o AGI, que é quando ela se tornar autônoma e controlar a porra toda, cara, isso aqui vai permanecer. Depois eu não sei, ainda não tenho, não consigo ter essa visão, tá? De como que vai ser depois que a IA dominar a porra toda, mas enquanto isso, cara, tu tem muito tempo pra fazer grana, tu tem muito tempo pra construir negócio e depois de um tempo aí se aposentar. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês, presta atenção que é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Queria eu ter ouvido isso há uns 2, 3 anos atrás. Mas a gente descobre sozinho quando a gente busca. Então é o seguinte, cara. Primeiro ponto, que eu até deixei anotado aqui. Lançamento perpétuo morreram, tá? Ainda não morreram 100%, mas tendem a morrer nos próximos 2 a 3 anos. Porra, mas eu vejo que tem gente que faz anúncio e faz aí, posta no Instagram que tá fazendo 500 mil por dia, 1 milhão por dia. Cara, tem isso, é a minoria. Só que é com uma oferta extremamente agressiva e mentirosa. Então o cara vai prometer curar diabetes, ou curar o câncer, sei lá, em um vídeo totalmente apelativo, tá? Depois a pessoa pede reembolso, eles não dão reembolso, enrola e tal. Enfim, já vi de perto como funciona isso. E é uma operação que tem que os números enganam muito. Então as pessoas postam lá, eu faturei 2 milhões de reais com PLR, sei lá, com dropshipping, com encapsulado, no tráfego direto, né? Que é aquela coisa que você não precisa pôr o rosto, você tem um vídeo de vendas. Só que, cara, com o aumento do custo de aquisição do Facebook nos últimos 3, 4 anos aí, o lucro líquido dessas pessoas tem diminuído. Então, antes a pessoa investia lá 100 mil no mês, se tornava 1 milhão, ela tinha 900 mil de lucro ali mesmo, um retorno sobre investimento de 10 vezes. Cara, hoje a realidade é outra. A realidade de verdade. Tem muita gente que faz isso, tá? E depois elas postam ali o faturamento e tal, mas eles não mostram o lucro real. Faturamento não é lucro, tá, gente? Faturamento é a receita geral que você trouxe. E dependendo do tanto do seu lucro, da sua operação, nem compensa você rodar. Então eu já vi gente, por exemplo, que fatura 1 milhão por mês, mostra isso, só que o lucro dessa pessoa é de 5 a 10%. Já pensou? Você faz 1 milhão por mês e traz desses 1 milhão por mês, a única coisa que sobra ali são 100 mil, 50, 100 mil. E aí você vai ter desses 100 mil, tem que pagar imposto, já reduz mais ainda, tem que pagar equipe, freelancer, cara, tem que pagar todos os custos ali, além da publicidade, né, que são os custos operacionais. E no fim você vai ficar ali com, sei lá, 20 mil, 25, 30 mil. Cara, para ter uma operação de 1 milhão é dor de cabeça, é bastante coisa para tocar. Então não vale a pena hoje em dia, se você está entrando no digital, não vale a pena você já entrar com essa cabeça de que você vai montar uma empresa de perpétuo, que na verdade não é uma empresa, é uma operação, né? Uma operação que você não tem um valor. A sua empresa não tem valor quando você tem isso, sabe?
simplesmente faz uma operação ali de investir de arbitragem. Você investe 100 e retorna 150, então você põe 50 de lucro. Mas tem tudo isso que eu te falei, que o custo está aumentando cada vez mais. Para lançamento, mesma coisa. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Lançamento tradicional tende a morrer nos próximos 2, 3 anos. Por quê? Que o custo por aquisição está mais caro, então antes o lead era 30, 50 centavos, hoje em dia a lead está 3, 5, 10 reais, dependendo do mercado. E aí você tem que ter uma narrativa muito bem arrumada ali. E só que mais do que isso, mais do que a narrativa, o público já entendeu que quando você chama eles para 3 dias de um evento gratuito, onde você vai passar o segredo da porra toda, cara, não funciona mais. A pessoa já sabe que no final tu vai vender para ela, entendeu? E ninguém quer que aconteça uma venda, ninguém quer que você venda para elas. Elas querem pensar que estão comprando algo. Então elas já entendem que, putz, cara, eu vou ir para esse evento, ele vai me enrolar 3 dias ali, no final vai vender. Não vai me entregar o como fazer mesmo. Então, para mim falar de nova onda para 2025, né, para 2025, eu tive que primeiro tirar o que não vai funcionar mais nos próximos anos. Lançamento tradicional e perpétuo, tá? Perpétuo da forma que a gente conhece. O que tende a funcionar muito? E aí que entra a área que eu mais gosto. Todo esse tempo aí do digital é onde eu estou me especializando aqui, tá? Cara, funis humanizados. Como que funciona isso, Paulo? Cara, funis humanizados, basicamente, como o próprio nome já diz, é quando tem uma pessoa entre a relação do cliente e da compra final. Então, o cliente, num modelo, por exemplo, de lançamento, num modelo de perpétuo, o cliente ele entra na página, assiste o vídeo ou participa do evento e compra com própria autonomia. No funil humanizado, esse cliente ele demonstra o interesse, ele vai passar por processos com outras pessoas do seu time para acontecer a venda final. Isso é muito bom, porque vai mostrar um profissionalismo maior da sua empresa. Isso é uma coisa mais intangível, mas tem isso. Mas em relação a tangibilizar tudo isso, essa operação, você vai ter algo muito mais previsível, um fluxo de caixa previsível. Com o tempo você vai pegar as métricas, você vai entender que, por exemplo, assim, cara, a cada 100 leads que eu capto aqui, 20 agendam uma reunião, 15 comparecem, e desses 15, uh, 3 compram, vai, dependendo do ticket, que eu tô puxando uma média bem conservadora aqui, tá? Então, 3 compram, uma taxa de conversão de 20%. Dessas 3, desses 100 leads aí, cara, vamos supor que você gastou R$ 500, pagou R$ 5 cada lead, tá? Um custo ok. Só que você vendeu 3 produtos de R$ 2.000. Então, você investiu 500, faturou 6.000. E isso é totalmente possível, tá? A gente está falando de uma taxa de conversão de 20%. Caso fosse perpétuo, tu ia contar com 2%, entendeu? Então de 100, cara, tu ia vender para uma pessoa ali, duas no máximo, sabe? E jamais você ia conseguir vender um ticket de R$ 2.000 no perpétuo. Público frio. Perpétuo é produtinho ali de 100 até R$ 200. Então, cara, um funil humanizado, ele tem vários funis humanizados. Tem, por exemplo, social selling, que é quando tem uma pessoa por trás do Instagram do especialista que fica dando boas-vindas para todos os novos seguidores, depois entra em contato e tal. Mas o que eu mais vejo valor é um funil mesmo de um funil comercial padrão, cara. Um funil comercial padrão que é aquela coisa que a pessoa assiste o anúncio, preenche um formulário, a equipe faz um SDR ali, que é a pessoa da SDR vai pré-qualificar esse lead, vai entrar em contato, vai fazer algumas perguntas e vai marcar o agendamento com o closer. E aí o closer, que é o vendedor na ponta, vai participar da reunião. O closer ele precisa ser um cara totalmente persuasivo, um cara focado no resultado, um cara ali que gosta de ouvir, tá? Porque vender é muito mais ouvir. Não necessariamente precisa ser extrovertido, mas ele é importante ele saber ouvir e saber dar pausa na hora certa, saber seguir a técnica da venda ali. E cara, isso vai dar previsão para você. E além disso, para mim o que é o mais valioso de todos dessa estrutura comercial é o valor que você cria do seu negócio. Como assim, Paulo? Como assim valor? Não entendi.
Cara, pensa o seguinte: se você faz lançamento e você faz 4 lançamentos no ano, tá? Então, se você tem um pico de receita na sua empresa 4 vezes no ano, os outros dias você vai. Os outros meses ali você não vai faturar, tá? Cara, se você tem 4 picos de faturamento, vamos supor que você fature 1 milhão, vai, 1 milhão de faturamento por lançamento. Então você tem 4 milhões por ano. Uma margem de 50% para ser conservador. Então, 40, tô sendo positivo ainda, tá? 50%. Então, 4 mil pro bolso mesmo vem 2 mil, tá? De líquido para a empresa. 2 milhões, desculpa. Líquido para a empresa. Cara, mas uma coisa que você não tem é previsibilidade. E isso conta muito para gerar o valor do seu negócio. Então, no formato de lançamento, uma vez você vai captar 1.000 leads e vai vender X, na outra você vai captar 2.000 leads e vai vender Y. E com o custo por lead aumentando cada vez mais, isso tende a não funcionar, tá? Então, o modelo, cara, o modelo, eu preciso de uma aula só para falar sobre isso, mas o modelo do lançamento e do perpétuo é uma coisa que não gera tanto valor, porque ele fica amarrado com a imagem do especialista ali e também não tem tanta previsibilidade no caixa. Se você puxar o DRE de uma empresa de lançamento, você vai ver que ela é assim, ó, ela sobe, desce, sobe, sempre numa crescente, mas ela é muito instável, sabe? Com a questão do custo por lead ficando mais caro, uma empresa que só faz lançamento, ela tá tendo que se inovar, tá tendo que fazer lançamento pago, fazer webinário e tudo mais. Mas uma coisa que as pessoas não olham, cara, não olham mesmo, é que funil de perpétuo, funil de lançamento, webinário, putz, esses outros funis são funis para marketing, tá? Funis para marketing. E além do marketing, você tem que ter o setor comercial da sua empresa. Se há 20 anos atrás, cara, 2005, uma empresa, antes da internet até, não tivesse um setor comercial bem afiado, ela não vendia. A empresa não ia vender só com campanhas de publicidade. Você pode sim ter campanhas muito, muito bem feitas, só que sem um comercial não ia vender. E aí no digital a gente acostumou com isso, de assim, ah não, a gente faz um lançamento, um perpétuo, um webinário, no final vende para 1%, 2%. Mas cara, isso na verdade é um funil de marketing tão bom que está vendendo. Mas a função do funil de marketing é trazer leads, entendeu? Então se você tem um time comercial bem engajado, você pode aumentar essa conversão de 1, 2% para 20, 30. Já cheguei a bater 40% de conversão no mês. Então, tu vai pegar 100 pessoas ali que se inscreveram, você vai entrar em contato com elas, marcando uma reunião, porque todas elas demonstraram interesse, mas algumas não compraram, a maioria não vão comprar, às vezes, por alguma dúvida, alguma coisa ali, alguma viabilização que você poderia fazer, que vai ser caixa para sua empresa. E aí, cara, o que eu quero dizer com isso? Processo de time comercial, você tem valor, você tem previsibilidade. Então você começa a entender que a cada 100 leads, tu agenda 20 reuniões, 15 participam e fecha com 3. Logo, você investiu 500, voltou 6 mil, por exemplo, tá? Então você vai saber que, putz, se eu investir 5 mil, vai voltar 60? Talvez, talvez. E aí sua crescente, o seu gráfico crescente, vai ser muito mais estável, vai ser um crescimento saudável para sua empresa. Isso brilha o olho de um investidor no futuro e também para fundos comprarem sua empresa, entendeu? É, não vale a pena, por exemplo, para uma grande empresa comprar um outro negócio de lançamento de um especialista. Por quê? Porque o especialista ele vai ser o rosto principal. Se esse cara tem algum problema, se esse cara não desanima de gravar conteúdo, a empresa morre, entendeu? Então você vê grandes nomes aí, putz, Pablo Marçal, Wendel, é, quem mais? O Érico Rocha, o Ladeirinha. Cara, essa galera, eles têm assim, não discuto resultado algum com eles, não discuto resultado algum, faturam múltiplos milhões por ano, tá? Só que o jogo que eles estão, pelo menos para esse negócio deles, é de lucro. Por isso, por isso que eles têm outros negócios. O Érico Rocha tem o ClickPages, que é da Hotmart hoje em dia, se não me engano, ele vendeu para Hotmart. O Pablo Marçal tem o Panda Video, que é uma plataforma de para você hospedar seus vídeos e não tem nada a ver com o rosto dele. Ele tem outro negócio que é a Love, que, se eu não me engano, é uma seguradora. O Wendel eu não conheço tanto, mas deve ter também negócios à parte. Por que essa galera cria essas empresas sem depender do rosto deles?
porque eles podem vender no futuro por um valor muito maior, que é o equity. Só que eles não conseguem vender a empresa digital deles, a empresa que eles fazem lançamento. Por que, que o Wendel, o Pablo, o Érico, eles faturam múltiplos milhões, mas eles não venderam a empresa deles? Porque não é interessante para o investidor comprar uma empresa que tenha um rosto centralizado ali, porque, como eu te falei, tem muitas variáveis aí. A pessoa pode ficar doente simplesmente e o negócio acaba. Se a pessoa, sei lá, várias variáveis. Sem falar que se o expert vende a empresa, ele vai continuar sendo o rosto, ele vai se tornar meio que um funcionário da empresa que ele mesmo criou. Então não é interessante para nenhum dos lados. Agora, se você cria um negócio, eu não digo que não precisa nem ser 100% sem rosto, tá? Eu acho que é legal ter uma humanização hoje, mas que tenha uma descentralização. E você foca em criar uma marca, e nessa marca você tenha, dentro, né, dessa marca, tenha a sua empresa, com processos alinhados, com um time comercial vendendo, cara, isso cria valor de mercado, tá? Então, a visão que eu quero deixar aqui para vocês, para nova onda, né, para 2025, é para olhar menos para perpétuo e lançamento só fazendo lucro e olhar mais para uma hierarquia empresarial que tenha, assim, processos muito bem alinhados. Então, foca menos em, putz, só pensar em lançamento, aquela coisa. O lançamento ele é só uma estratégia de marketing, tá? Uma estratégia de trazer lead, de trazer venda ali. Mas une isso com um time comercial. Aí sim, aí você vai exponencializar seu resultado, sua empresa vai ter muito mais valor, e com o tempo, se você já aparece e tal, descentraliza seu rosto da operação para o seu negócio ter equity. Então, cara, pensa em formas aí de você não aparecer, de você se tornar o empresário, não o influenciador, tá? Influenciador você pode pagar por propaganda, conforme se tiver caixa e tal, mas o empresário em si é o cara que sabe gerar esse valor. E só para fechar, gente, é... qual que é o grande valor disso tudo, né? Que eu tô falando de valor, mas acho que tem gente que não entende o porquê que isso é bom. Cara, simplesmente porque quando você tem uma empresa previsível, vamos supor que minha empresa está gerando aí, nos últimos 2 anos, uma crescente de 10% de crescimento ao mês, tá? Durante os últimos 24 meses foi 10% de crescimento. Então eu estava lá com 200 mil por mês, foi para 220, depois 242, e aí vai indo, tá? E aí depois vamos supor que atualmente, no início estava 200 mil, hoje em dia estamos faturando, sei lá, 2 milhões, tá? Foi uma crescente de 10% ao mês. 10% ao mês. Cara, essa empresa, se ela não tiver a dependência de um rosto, ela é uma empresa muito segura, tá? Se você dentro da empresa tiver um time comercial, com gestores, com líderes que não dependam de você, é uma empresa muito, muito atraente para quem quer comprar. E aí, cara, vamos supor que você está faturando aí 2 milhões por mês, tá? E a empresa já roda sem você, você já tem um setor de marketing alinhado, um setor comercial com líderes, gestores, operadores ali funcionando e trazendo receita recorrente para você. Você tem um produto, uma assinatura que traz uma receita recorrente, tá? Isso é importante. Então, ao invés de você vender uma vez para a pessoa, vende durante períodos, uma assinatura anual, por exemplo, para você trazer toda essa receita de um ano que a pessoa pagaria por mês, você traz para o agora e ela vai pagar durante um ano. Mas esses dois fatores são essenciais, tá? São essenciais. Uma empresa que tenha uma crescente de vendas previsível, que tenha também essa questão da hierarquia de líderes e também que não dependa do seu rosto, tá? Que não dependa do seu rosto. Se você tiver isso, cara, e você estiver faturando aí 2 milhões por mês em uma empresa de educação, por exemplo, que é onde eu tenho estudado mais, me especializado, minhas operações são disso aqui, sua empresa vai valer aí múltiplos 6, 7, 8 vezes. Então eu tô te falando de você faturar 2 milhões por mês, tá? 2 milhões por mês, sua empresa pode valer aí 12, 14 milhões. Tem casos que eu já vi que chega a 10 milhões, aliás, 10 vezes o múltiplo. Então pode chegar aí a 20 milhões.
E aí vai chegar um fundo para você e vai falar, pô, legal, a gente sabe aqui escalar o teu negócio de 2 milhões por mês para 20, 30. Só que a gente quer comprar a sua empresa para fazer isso, tá? Ou então comprar uma parte, enfim. E aí você vai falar, beleza, faço 2 milhões por mês, o meu DR é esse aqui, tenho essa margem de lucro, margem EBITDA, né, que se diz antes dos impostos. E aí, cara, você vai faturar 2 milhões, eles vão fazer um cálculo de valuation, como a gente chama, e aí você vai vender a sua empresa aí, nesse cenário, uma média de 10 a 14, 16 milhões. Então você vai pegar um dinheiro que você teria só daqui anos, tá? Só daqui anos, para agora. É muito louco, né? E eu falei 2 milhões por mês, mas não é 2 milhões por mês, tá? 2 milhões por ano, tô simulando. Mas vamos pôr o cenário de novo, que eu fiz uma troca aqui. O cálculo ele é mais que isso. O cálculo ele não é feito por mês, tá? Ele é feito por ano. Então, nesse cenário aqui, você está faturando 2 milhões por mês, você vai estar faturando 12, 24 milhões por ano, certo? 24 milhões por ano. 24 milhões por ano, essa pessoa vai multiplicar esses 24 milhões vezes até 10 vezes aí eu cheguei a ver. Então, fazendo um cálculo de padeiro aqui, 24 milhões por ano, vamos supor que você tenha um múltiplo de 6. Você vai ter aí um valuation de 144 milhões, tá? 144 milhões. Então, olha só que louco, olha só que louco. Agora sim, encaixou. Eu tava falando aqui, mas dispersou e o cálculo correto é esse aqui. Então, você fatura 2 milhões por mês. Por ano, você fatura em média 24 milhões. E você pode vender a sua empresa por 144 milhões. Então, olha que muito louco isso. Se você fatura 2 milhões por mês, você pode ter um valuation, você pode vender e ter esse dinheiro mesmo como patrimônio de 144 milhões. Você demoraria anos para fazer isso. Anos, anos, anos. E você pode vender a sua empresa para isso. Então, a onda de 2025 é criar negócios sólidos, com processos comerciais, que gere equity e que você consiga vender igual esse exemplo que eu dei aqui. Então, é isso. Acho que o recado está dado. O que eu vejo é essa tendência, é um mercado cada vez mais profissional, que pessoas olham para essa construção de valor, que é muito importante. Eu já estou olhando, já estou trabalhando nas operações, nas minhas empresas para isso. Então, é isso, pessoal. É isso. Espero que vocês gostem. E eu fico vendo essa conta aqui, eu fico doido, cara. 2 milhões por mês, 24 milhões por ano, pode vender a 144. Se você acha que, porra, 2 milhões por mês é muito e tal, cara, vamos por um cenário até menor, então, 200 mil por mês que você está fazendo. Você está fazendo aí 2,4. Se você faturar 200 mil por mês e tu vai fazer 2,4 milhões por ano, tu pode vender a sua empresa aí por cerca de 18 mil, 18 milhões, na verdade, 14, 18 milhões, 20, talvez. Então, olha o poder que isso tem, cara, de você gerar esse valor, depois vender esse valor futuro, trazer ele para o presente. E aí, cara, depois que você tiver 18 milhões na conta, ou nesse cenário que você tiver 144, aí você cria de novo, você faz de novo. E é assim que grandes, grandes empresários fazem, tá? Eles não olham para o lucro. O Flávio Augusto tem uma frase incrível que fala que o lucro é a gorjeta do empresário, literalmente, literalmente. Você, claro que tem que ter lucro, tem que visar o lucro, senão não é uma operação saudável. Tem que olhar a margem líquida que você tem ali. Mas, no começo, por exemplo, se você não depender daquele lucro, você pode reinvestir ele todo. É o que, por exemplo, a Uber fez, a Nubank fez. Não sei se a XP fez, acho que não, mas a Nubank e a Uber eu lembro muito bem desses casos. Então, a empresa, por que eles se mantinham em operação? Eles faturavam lá, sei lá, 100 milhões por mês. E aí, de 100 milhões, eles tinham uma margem de 30%. Então, tinha 30 milhões líquidos. Ao invés desses 30 milhões eles deixarem em caixa, distribuir para os investidores e tal, eles reinvestiam todos os 30 milhões. Então, eles aceleraram o crescimento. A Amazon fez isso também durante anos. Então, uma empresa que não está dando lucro, ela não necessariamente não tem valor. A Nubank foi vendido por bilhões, bilhões, bilhões. A Uber também. Então,
essas empresas elas geram esse valor futuro. Elas não estão olhando para o lucro no presente, elas estão olhando para o valor no futuro. Que o valor no futuro ele é muito mais valioso, ele é muito maior, tá? E é isso, cara. Eu acho que o digital tem que ter mais dessa visão aqui. Não vejo quase ninguém falando disso para empresas digitais. E é uma coisa até teoricamente simples. A operação em si não é complexa de estar fazendo, tá? Para quem cria as copies mirabolantes de uma VSL, estrutura de lançamento, criar isso daqui não é algo 100% complexo. É uma coisa totalmente acessível que você tem que começar a olhar para criar valores no seu negócio, tá? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve.